Alô, meus amigos, atenção, atenção! Sereto News chegando para falar do Corinthians e para falar do maior patrocínio esportivo do futebol brasileiro. Trata-se da Vai de Bet, é isso mesmo. É o plantão esportivo aqui do Sereto para falar da Vai de Bet. Estou fora de casa, como você vê, mas tem a notícia, né? A notícia apareceu e a gente tem que falar sobre a notícia. 120 milhões de reais por temporada, 360 milhões de reais por ano, 360 milhões de reais em 3 anos, 120 milhões de reais por temporada. É o que a Vai de Bet vai pagar para estampar o patrocinador do Corinthians, o patrocinador master do Corinthians. É uma casa de apostas. O Corinthians fechou o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. Atenção, é o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro. O Corinthians chegou a um acordo com a casa de apostas Vai de Bet para um contrato de 3 anos no valor total de 360 milhões de reais. É muito dinheiro, 360 milhões de reais. Para se ter uma ideia, a Vai de Bet vai pagar 120 milhões de reais por temporada para ocupar o espaço na camisa do Corinthians, que desde 2021 é ocupada pela Neoquímica. A Neoquímica Iperafarma, que ocupa a camisa do Corinthians desde 2021. A atual patrocinadora paga cerca de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais a atual patrocinadora Neoquímica paga para estampar a camisa do Corinthians. E a Vai de Bet vai pagar 120 milhões de reais por temporada. Para se ter uma ideia também do quanto é esse valor, quanto representa esse valor, o Corinthians tem o patrocínio estampado no estádio, né? O nome do estádio foi vendido para a Neoquímica Arena por 300 milhões de reais por 20 anos. 300 milhões de reais por 20 anos, a Neoquímica Arena batiza o estádio do Corinthians. E a Vai de Bet vai pagar só na camisa 360 milhões de reais em 3 anos. É muito dinheiro, realmente. Além da camisa do time principal, o acordo também contempla as categorias de base do Corinthians e o time feminino e também o de eSports. Então, patrocínio também contempla o time feminino, além do time principal, o time feminino, as categorias de base e também o eSports. Atualmente, Flamengo e Palmeiras são os clubes que têm os maiores, que tinham os maiores patrocinadores do Brasil. O Flamengo fechou um contrato de 2 anos com a PixBet, também uma casa de apostas, por 170 milhões de reais, 85 milhões de reais por temporada. O do Flamengo, o patrocínio do Flamengo é de 85 milhões de reais por temporada. O patrocínio do Corinthians é 120 milhões de reais por temporada. Ou seja, o patrocínio do Corinthians passa a ser o maior patrocinador do Brasil. O Palmeiras tem um patrocínio de 81 milhões de reais por temporada. Chega a 120 milhões de reais com bônus, isso se tiver títulos e etc e tal. É o patrocínio com a Crefisa. 120 milhões de reais, 81 milhões de reais por temporada. Ou seja, o Corinthians tem 120 milhões de reais por temporada. É maior também do que o patrocínio do Palmeiras. No fim do ano passado, o presidente William Monteiro Alves alinhou um acordo com a PixBet por 75 milhões de reais por ano. Mas o Augusto Melo pediu para que o acordo não fosse concretizado para ter uma proposta maior, porque ele sabia que tinha uma proposta maior na mesa. A PixBet tem contrato para estampar a marca dos ombros da camisa do Corinthians até o fim de 2025, mas esse vínculo deve ser rompido para que a Vai de Bet tenha exclusividade no uniforme do Corinthians. Então, com este novo acordo, o Corinthians fica muito próximo da meta do Augusto Melo de arrecadar 200 milhões de reais em patrocínios no uniforme. O Corinthians que tem, além da Vai de Bet, agora da lei da Vai de Bet, a Neoquímica, que é o patrocinador master, vai deixar de patrocinar o Corinthians. O Corinthians tem o Banco BMG, tem a PixBet, que vai deixar de patrocinar o Corinthians, tem o cartão de todos, que patrocina os meiões do Corinthians, tem a Unicesumar, que patrocina o calção do Corinthians, a Lucma,
que patrocina a parte traseira do calção, a Telecena, que patrocina a barra frontal da camisa, e a ESE Seguros, que patrocina a parte superior das costas. Então, o Corinthians terá mais de 200 milhões de reais na camisa por temporada. É muito dinheiro, e esse dinheiro, claro, que vai servir para o Corinthians contratar reforços, trazer reforços para o time de Parque São Jorge. Mais um blend de informações. Nesse vídeo eu trago informações do maior patrocínio master do Brasil que o Corinthians fechou. Nós vamos falar sobre isso nesse blend de informações. Vamos também falar sobre a procura do plano B, que pode virar plano C em relação a Gabigol, e eu vou te explicar essa história nesse blend também. Fausto Vera na mira do Boca Juniors e, enfim, o zagueiro Félix Torres podendo chegar ao Corinthians. Tudo isso agora nesse blend de informações. Vamos falar do Coringão, falar de Félix Torres. O zagueiro equatoriano foi liberado de um jogo-treino do Santos Laguna do México. Isso quer dizer que as negociações com o Corinthians avançaram. O Corinthians vai receber muita grana em relação ao novo patrocínio. Nós vamos falar sobre isso ainda nesse blend. Então é mais ou menos por aí, né, que chega a grana do Corinthians para poder pagar o adiantamento que pediu o clube mexicano. Eu já expliquei para vocês que o Duílio meio que queimou o Corinthians na praça, né? O Duílio realmente, além de fazer péssimos negócios, né, ainda ficou devendo o Matias Rojas, enfim, deveu o Argentino Júnior, e tudo isso, né, chegou lá no México. Essa informação chegou ao Santos Laguna, que pediu para que o Corinthians desse um adiantamento, e um bom adiantamento de 40%, para que liberasse o seu zagueiro titular Félix Torres, equatoriano, 26 anos. O Corinthians, né, já prometeu pagar, essa grana caindo na conta, ele vem para o Brasil para se apresentar junto com os jogadores neste domingo. Não sei se chega a tempo ainda, né, de se apresentar neste domingo com os demais atletas no CT Joaquim Grava, mas essa é a expectativa do Corinthians, que já movimentou o seu financeiro para fazer o pagamento ao Santos Laguna, tá? Então, Félix Torres chegando na área, e um bom reforço do Corinthians para a zaga. O Corinthians que também comprou o Lucas Veríssimo em definitivo, que é um baita de um reforço. Comenta aqui embaixo a nova zaga do Timão: Lucas Veríssimo e Félix Torres. Aliás, uma nova linha de 4, já que tem Diego Palacios também na lateral esquerda. Comenta aqui embaixo. Falando agora do maior patrocínio do Brasil, meu amigo. Isso aí, não vou nem falar que o pessoal fica louco com isso, porque muita gente fala que a situação do Corinthians é difícil, a ponto de não poder contratar ninguém, tá? O Corinthians, a gente tem que lembrar, eu sempre bato nessa tecla, que o Corinthians tem suas dívidas, tem sim, mas o Corinthians tem uma receita de 1 bilhão, né, tem uma torcida aí de quase 40 milhões de torcedores e, né, tem grandes patrocínios. Agora fecha um patrocínio de 360 milhões de reais, meu amigo. É exatamente isso que você ouviu. É claro que é um contrato de 3 anos, vai dar 120 milhões de reais por ano, tá? O Master do Corinthians agora é o Master mais caro do Brasil, é o maior patrocínio, tá? Do Brasil quando o assunto é Master, tá? Então o Corinthians fechou com a VaidBet, tá bom? Por 120 milhões foi anunciado, inclusive vai ter coletiva para isso, para o Corinthians anunciar, tá? E ela vai ocupar aí o espaço, né, na camisa do Coringão no Master, que desde 2021 é ocupado, né, pela empresa Hypera Pharma, né, com a vitaminas Neoquímica, né, que vão na camisa, né. A informação que eu tenho é 27 milhões, tá, a Neoquímica, né. Muita gente falava 17, agora estão falando 22, eu sempre tive essa informação dos 27, ou seja, é uma mudança absurda, de 27 milhões vai para 120 milhões por ano, tá? O Corinthians passa a ter o maior patrocinador master do futebol brasileiro. E é com essa grana que o Corinthians, né, pretende buscar reforços, está buscando reforços, inclusive que estava tentando o Gabigol já, pensando nesse acordo. Aliás, essa informação foi uma informação que a gente trouxe, né, sem divulgar o nome da casa de aposta, mas foi uma informação que a gente trouxe para vocês lá atrás, que o Corinthians teria aí 100 milhões no Master da camisa, né? No mínimo teria 80, mas 100 milhões também estava meio que garantido, porque o Augusto já tinha, né, encaminhada aí essa
esse novo patrocinador, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, né, o Flamengo e o Palmeiras tinham, né, os maiores patrocínios do Brasil. O Flamengo fechou com a PixBet 170 milhões em 2 anos de contrato, são 85 milhões por temporada, tá? Era exatamente o que a PixBet estava oferecendo no Corinthians, 80 milhões, enfim, chegaria fácil também em 85. Já o Palmeiras é 81 milhões, tá? Com a Crefisa, né? Enfim, podendo chegar a um valor maior, mas só com títulos. Então, o Corinthians hoje, né, passa a ter o maior, tá? O maior patrocinador master da camisa, tá? No fim do ano passado, o Duílio havia também ajeitado aí, alinhado uma parceria com a PixBet para ser o master do Corinthians por 80 milhões, mas enfim, o Augusto fechando por 40 milhões a mais a nova diretoria do Corinthians, tá? A PixBet tem contrato com o Corinthians para estampar a marca nos ombros da camisa até o final de 2025, mas o vínculo deve ser rompido, tá? Porque a VideBet, né, terá exclusividade. E certamente a VideBet é que vai ajudar o Corinthians a pagar essa multa que tem aí, essa multa que tem com a PixBet, tá? Salve, fiel torcida! Seja bem-vindo ao canal Timão TV. O Corinthians vai ter o patrocínio master mais valioso do país em 2024, como havia prometido o presidente Augusto Melo. Fechou o acordo com a VideBet, a empresa de aposta, por 360 milhões nas próximas 3 temporadas, o que significa 120 milhões por ano. Augusto Melo e o superintendente de marketing do Corinthians vai anunciar o acordo com a VideBet nesse domingo. O acordo significa um aumento de quase 5 vezes em relação ao que o clube recebia da Hypera Pharma, vitaminas da Neoquímica, que desembolsava 22 milhões por ano. A empresa de medicamento, inclusive, aceitou romper o acordo por causa do valor astronômico do novo parceiro. Augusto Melo chegou a recusar 75 milhões da PixBet, concorrente no mundo das apostas, em que estava alinhada com a antiga diretoria, prometendo surpreender os torcedores. E aí, fiel torcida, o que vocês acharam desse novo patrocínio do Timão? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu like e se inscreve para não perder as notícias do Corinthians. Vai, Corinthians! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade! Puta que saudade! Quando o Corinthians